Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre ampliação e redução de figuras. Vamos lá comigo? Olha só. Então, observe aqui comigo, olha só. A figura, ela representa a planta de um teatro, tá? Lá com as suas poltronas, né? Tudo isso, tá bom? Onde as poltronas, né, estão dispostas em linhas e colunas, tá? Então, estão lá em linhas, né? E coluninhas, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Então, a poltrona A está situada, né, na segunda coluna e terceira linha. Então, se a gente observar lá a A, ela tá aqui, né, ó. Se a gente contar 1, 2, 3, né, é terceira linha e aqui é a segunda coluna, né? Tá, ó, segunda coluna, terceira linha, se a gente observar, tá? Lembrando que aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, vai até a oitava linha, né? E aqui vai até a sexta coluna, tá bom? Contando aqui, ó. Aí, nós indicamos assim, olha só como que nós podemos observar e colocar, né, uma indicação, uma coordenada para dizer aonde que tá essa poltrona A, tá? Então, ela tá na segunda coluna, terceira linha, tá? Então, segunda coluna, terceira linha, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. E aí, a poltrona B, ela também, a gente consegue identificar uma coordenada. Ela tá na terceira coluna e segunda linha. Então, a gente consegue escrever essa coordenada desse formato, ó. Terceira coluna, segunda linha. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Terceira coluna, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, né? E a gente sobe ali para a segunda linha, tem a poltroninha B, tá bom? Então, isso é uma forma de a gente identificar as coordenadas, tá bom? Aí, olha lá. Como as poltronas ocupam lugares diferentes, é fácil perceber, né, que 3 e 2 ali, né, no caso, é diferente de 2, 3, é diferente, são coordenadas diferentes, né? Um lugar é diferente do outro, tá bom? Então, tá jóia. Isso mostra o quê, né? Que a ordem que escrevemos esses números é muito importante, porque indica uma localização, tá bom? Os pares de números em que a ordem, né, dos elementos deve ser respeitada são chamados de pares ordenados, isso mesmo, pares ordenados, tá? Então, a gente chama isso de pares ordenados. Par porque são dois e ordenado porque tem uma ordem, e essa ordem importa, né? Então, se tá lá na segunda linha e terceira coluna, é diferente, né, de você tá na terceira linha, né, no caso, segunda coluna, e se inverter também, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Então, aqui, ó, se a gente inverter, esse negócio aqui, ele é diferente, né? São poltronas diferentes, tá jóia? E aí, a gente tem o plano cartesiano. E o plano cartesiano, é bem comum a gente utilizar isso, tá? Esses pares ordenados, tá bom? Para indicar localizações. Aí, o plano cartesiano é formado por duas retas, né, perpendiculares, numeradas ali, né, e denominadas os eixos que se interceptam, né, ali do ponto de origem. Então, eu tenho lá o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, né, igual tá aqui, né, e a gente tem o eixo Y, conhecido como eixo das ordenadas, tá? E aqui sempre é a origem dele, tá bom? Então, quando a gente tem lá esse plano cartesiano, né, a representação de um ponto no plano é feita em par ordenado, tá? E como que isso funciona? É a mesma ideia lá da poltrona que a gente viu. Então, se a gente tem ali, por exemplo, né, o X, a abscissa ordenada é o Y, então o par ordenado a gente vai lá e identifica aqui, né? Então, eu tenho aqui 1 e 3, e aqui eu tenho 3 e 1, tá bom? Então, tá jóia, né? Então, pra gente marcar esses pontos, como que funciona? Se eu for marcar o 2 e o 3, eu começo lá pelo X, marco o 2, subo ali até o 3 caminhandinho, como se eu estivesse andando no plano, e marco esse pontinho 2, 3, tá bom? Belezinha? Então, tá jóia. E aí, durante o plano cartesiano, a gente consegue marcar vários planos, vários pontos, né? Então, a gente tem vários pontinhos e a gente pode até usar esse plano para o quê? Fazer aumento e redução das figurinhas também, tá bom? Então tá jóia. E aqui, ó, nós podemos representar um retângulo indicando as suas coordenadas e depois fazer a redução, ela vai ter novas coordenadinhas, tá? Beleza? Então, ó, o que que acontece, ó? É aqui e a gente pode reduzir e ela vai ter esses pontinhos que a gente pode indicar como algumas coordenadas, tá bom? E assim, eles terão novas coordenadas, tá jóia? Beleza? E você já jogou uma TIFIC? Se não acessou, não perca tempo, corre lá e se divirta bastante, tá bom? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o aumento e a redução de figuras. Espero que vocês tenham gostado e até breve!